Olá, senhores e senhoras que me assistem, bem-vindos ao canal do Eletromecânico. Como prometido, estamos de volta agora nesse novo formato, A gente vai fazer, esses formatos de vídeos mais longos, Eu queria trazer aqui nessa plataforma, vídeos mais longos para a gente poder trocar uma ideia, falar sobre temas mais delicados, mais complexos, de uma forma mais completa, que nas outras redes a gente não consegue trazer tanto. Então hoje a gente vai falar sobre, acho que uma coisa que eu nunca falei formalmente, mas quem sou eu e o que é o eletromecânico, Então, vamos lá. Para você que não me conhece, eu me chamo Iago, beleza? Eu sou natural do Rio de Janeiro, brasileiro, carioca da gema, nascido na zona norte do Rio de Janeiro. E cara, eu comecei na indústria, vamos dizer muito cedo, Eu diria que eu comecei com 14 anos, Até menos, porque meu avô, Sandro, ele sempre foi um cara muito ligado com ferramentaria. Ele fez marcenaria no Senai, apesar de ter sido funcionário público, ele fez marcenaria no Senai. E ele sempre me dizia uma frase que marcou muito a minha vida, que foi: um homem precisa ter uma profissão, independente de qual seja, ele precisa ter uma profissão. E foi muito chegada nisso que eu decidi procurar uma coisa que eu gostava de fazer, alinhada com uma coisa que eu fosse bom, Eu era meio CDF na escola, Tirava nota boa em matemática e tudo mais, então eu falei, cara, eu acho que eu vou para alguma área dessas que pegue, e eu encontrei a robótica, Eu gostava muito de robótica, circuitos eletrônicos, mecatrônicos, essas coisas, e eu cheguei e falei, cara, eu quero ser um engenheiro, eu quero fazer engenharia robótica, eu quero construir robô. Só que acabou que o mundo e a vida decidiu por mim, E chegou na época do ensino médio. E no ensino médio, não sei se você é aqui do Rio ou provavelmente em outros estados, não sei se é assim também, mas aqui a gente tem o que a gente chama de escolas técnicas. O que são essas escolas técnicas? Fora o Senai, que todo mundo deve conhecer, existem escolas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que oferecem cursos técnicos concomitantes ao ensino médio. Então você faria os 3 anos de ensino médio junto com o seu ensino técnico. E eu escolhi o curso de eletrotécnica na FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica do estado do Rio de Janeiro, Eu fiz ali no Ferreira Viana, no Maracanã, E eu escolhi o curso de eletrotécnica. Por que eu escolhi a eletrotécnica? Cara, justamente porque à primeira vista foi dinheiro, Eu sabia que tinha um adicional ali de 30% do salário por conta do risco, mas eu gostei muito, fiquei muito apaixonado, muito encantado com o que era eletricidade, E eu não sabia nada sobre eletricidade, nadinha. Fora o que eu tinha aprendido um pouco ali no ensino fundamental, no 8º para o 9º ano, para mim, eletricidade era ligar a tomada e ligar a lâmpada. Eu era totalmente leigo nesse assunto. E quando eu entrei no ensino técnico, cara, eu me apaixonei de uma forma muito grandiosa, e eu acho que foi uma das coisas que me fez criar esse canal e também o perfil, o eletromecânico, porque é uma coisa que eu faço com muita paixão, É uma coisa que eu gosto muito, apesar de muitas pessoas falarem que o trabalho da indústria é muito pesado, é árduo, é difícil, é suado. Cara, eu não vou negar que mas me faz eu me sentir vivo, me faz eu sentir útil, faz eu querer cada vez mais progredir, aprender e também ensinar, O motivo principal do qual eu também comecei isso aqui foi justamente porque quando eu fui para o chão de fábrica de verdade, não tinha ninguém para mim, não é que não tinha ninguém para me ensinar. Eu fui apadrinhado, fui ensinado, fui treinado por uma pessoa excelente, depois eu vou contar em outro vídeo essa história, Mas dúvidas mais pontuais, assim, mais técnicas, eu não tinha quem me respondesse. E eu sempre procurava, Às vezes eu não podia buscar o meu colega do lado, às vezes eu tinha que buscar na internet, e a internet não buscava exatamente aquilo que eu precisava. Então, eu acabei criando isso aqui e falei, cara, se não tem ninguém para me ensinar, eu vou aprender sozinho e vou ensinar para quem quer aprender. E aí, surgiu esse perfil. Voltando sobre o que ocorreu ali no ensino médio. Eu entrei para a escola técnica, e no primeiro ano foi um baque meio grande para mim, porque eu nunca tinha entrado em contato com física daquele jeito. Não me dei mal, mas foi diferente, foi uma pegada diferente. E cara, no primeiro ano, eu não vou mentir para vocês, no primeiro ano eu dei uma tonteada, eu deixei de me dedicar um pouco aos estudos, mas foi no segundo ano que despertou uma coisa na minha mente, porque teve um professor meu, que eu sou extremamente grato a ele inclusive, se não me engano, ainda leciona lá no Ferreira Viana e é coordenador, se não me engano,
foi o professor Antônio Carlos Calil, né? Cara, grande Calil. Calil, um beijo pra você. E, cara, ele era um professor que ele valorizava muito, muito, muito o ensino técnico. Muito. De forma tamanha que, para ele, um técnico precisava ter um grande domínio do conteúdo. Então era por isso que ele pegava muito no nosso pé. Ele dava a disciplina de medidas elétricas, né? Que era uma disciplina difícil, né? Bastante cálculo, você usa muito múltiplos e submúltiplos. Para quem é da eletricidade sabe que isso confunde um pouco a cabeça, né? Mas ele me mostrou que eu precisava ser excelente. Excelente não no sentido de perfeito, mas excelente no sentido de eu precisar ter domínio do conteúdo que eu estou tendo, porque no futuro, né, eu vou ser cobrado por isso e o meu trabalho vai ser mostrado através disso. O quão excelente, o quão domínio eu tenho daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou passando, transmitindo, e eu faço isso até aqui com vocês, né? Justamente por ter esse tipo de troca, né? Esse contato mais direto, eu tenho que passar aquela confiança, tenho que passar, né, a autoridade do conteúdo que eu estou tendo, né? E, cara, esse professor foi muito importante na minha vida. Já no terceiro ano, eu tive uma outra professora, cara, importantíssima, que eu tenho contato com ela até hoje, Magá. Um beijo pra você, que é a professora Margarete de Máquinas Elétricas. Cara, o que eu sei de eletricidade hoje, e tô falando de teoria, o que eu sei de teoria de eletricidade hoje, eu agradeço muito, muito, muito a ela, porque, cara, pensa numa professora que dominava completamente o conteúdo, era ela. Bicho, motores, transformadores, máquinas elétricas, grupo motor gerador, geradores. Bicho, ela é sensacional. Pô, não tenho dúvidas que continua sendo. Ela ainda leciona lá, né? Inclusive estou devendo uma visita. E, cara, que professora fantástica, de verdade. E eu me formei, né? Me formei com louvores. E depois disso veio aquele confinamento mundial que todo mundo sabe, né? Então eu fiquei um pouquinho parado esse tempo. E depois eu consegui uma vaga de jovem aprendiz em uma empresa multinacional do ramo de bebidas, que eu acho que não preciso nem mencionar qual que é, né? E lá eu comecei como jovem aprendiz, né? Eu comecei como jovem aprendiz de mecânica, já formado em eletrotécnica, e até então eu não conhecia o programa Jovem Aprendiz, né? E, cara, é um programa muito bacana porque eu consegui um outro curso técnico bancado por essa empresa, né? E totalmente de graça, cara. E eu fui remunerado para estudar e usar esse conhecimento na prática na minha empresa. Então eu consegui um curso técnico, ganhava dinheiro e ainda aprendia. Então, cara, é um bônus excelente, né? Eu não vejo muita gente fala que jovem aprendiz isso, aquilo. Cara, é uma gigantesca porta de entrada. Não existe, acho que depois do estágio, até antes do estágio, cara, eu acho que o jovem aprendiz até ultrapassa o estágio justamente por conta desse lance do curso. Ele te dá uma capacitação, te dá uma profissão e te dá vivência, né? É uma grande porta de entrada. E esse foi um período de 1 ano e meio, né? Que era o tempo do curso, né? Tive professores excelentes no Senai, excelentes. E em mecânica eu aprendi várias coisas que eram completamente fora da minha alçada e me apaixonei também, cara. Gosto muito, né? Tem uma disciplina, um professor que eu também nunca vou esquecer, tem vários também, mas Gabriel, professor Gabriel, ele fazia a parte de fabricação mecânica. E, cara, que professor excelente, de verdade. Ele, cara, pleno domínio, pleno conteúdo, domínio, né, do conteúdo. Ele me fez me apaixonar por usinagem, né, cara? A verdade é essa. E ao término disso tudo, né, eu terminou meu contrato e tudo mais. E aí? E agora? No final do meu contrato, né, acabou que surgiu a oportunidade, eu como já eletromecânico, né, no papel, surgiu a oportunidade de eu ir para uma outra unidade, já assumindo esse cargo como eletromecânico. E foi um leque que se abriu, né? Foi a primeira vez que eu seria responsável pelas minhas próprias ações, responsável por realmente ter o peso da fala que um técnico tem, porque muita gente pode pensar, cara, eu não vou ser técnico, você é tratado com desdém, mas eu já ouvi gente falando isso, mas eu vou ser muito sincero com vocês. Eu vou falar da elétrica, beleza? Mecânica também, mas eu vou falar da elétrica. Cara, se você souber o peso que tem a fala de um técnico em eletrotécnica, tá? Não é puxando sardinha pro lado dos eletrotécnicos, nem tudo mais. Mas o peso de um técnico, de forma geral, você ter autoridade sobre um assunto e falar. É isso e vai acontecer isso, dessa maneira, nesse momento,
e não pode acontecer desse jeito, em outro momento, em outra circunstância. Isso é uma responsabilidade imensa, porque imagina só. Imagina que você chega para o seu chefe assim e fala: olha, esse motor está com defeito. Aí beleza. Aí para a máquina, não sei o que lá, beleza, vai mexer no motor, show de bola. Aí você não descobre o defeito. Passa o turno, chega outro técnico, um pouco mais experiente, chega para você e fala: ah, tá com defeito? Eu vou ver. Aí você fala: beleza, você vai de seu turno, vai embora, o técnico vai ver o motor. E ele vê que eu não tinha defeito. É só você que não soube diagnosticar. Como é que você vai falar para o seu gestor? Ah, eu errei? Você pode falar, com certeza. Mas será que isso vai ser bem visto? Eu entendo que não, né? Então, é um peso, eu não vou dizer um peso, é uma responsabilidade enorme, né? E foi nesse momento que eu fiquei animado, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco impactado, porque eu falei, cara, agora é a Vera. Agora é a Vera, tem que ser. E eu tenho que mostrar que eu vi, não é só teoria não roda a máquina, e vamos cair pra dentro. E assim foi, estamos aí há 4 anos já, encaminhando para 5, de indústria formal, né, carteira assinada. E se eu posso deixar aqui, agora eu vou falar um papo meio motivacional, mas é uma coisa que eu queria ter ouvido assim que eu entrei. E eu não ouvi exatamente da maneira que eu vou passar para vocês, mas depois eu entendi, né? Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto, tá? Não importa o que você faça, não importa o que você diga, você nunca vai estar pronto. Não pronto totalmente, você não vai ter todo o conhecimento, você não vai ter todas as ferramentas, você não vai ter todo o aparato. Mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque quando você passar dificuldade, quando você bater cabeça, quando você ficar pensativo, quando você duvidar de você mesmo, aí sim é onde você vai evoluir. A gente não vai evoluir, né, quando a gente está na zona de conforto, a gente não vai evoluir quando a gente continua ali, como é que eu posso dizer, na homeostase, né, nas condições normais de temperatura e pressão, a gente não vai fazer isso, né? Então, para evoluir, é no desconforto, não tem jeito. Você vai ter que passar perrengue, você vai ter que dobrar turno, você vai ter que fazer tudo isso se você quiser se tornar um técnico excelente, tá? Os livros são importantes? Muito importantes. Mas só a prática vai te ensinar. E mais do que a prática te ensinar, a falha. A falha vai te ensinar muito. Então aprenda a gostar da falha. Aprender a gostar da falha é diferente de aceitar falhar, tá? A falha ela vai te ensinar a não cometer os mesmos erros. Mas só você vai dizer aonde você vai falhar e como você vai falhar, tá? Tem um ditado que diz assim: um homem inteligente aprende com seus erros. Um homem sábio aprende com o erro dos outros. Então, é com essa mensagem que eu encerro esse vídeo, né? A aba dos comentários vai estar aberta, né? Esse foi um vídeo de apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham adotado esse novo formato, né? Se você quiser, por favor, deixa sua história aí que eu vou ler nos comentários, tudo bem? A gente troca uma ideia. Vai ser um prazer responder você, tá? Tamo junto, até a próxima e valeu!